Olá, vamos começar com a informática básica, tá? E aí você me pergunta a palavra informática. De onde que vem essa palavra? Essa palavra, ela vem de pedaço de duas palavras. A palavra informação e automática, tá? Então, o que define? Que toda informação automatizada por circuitos eletrônicos, ela está relacionada à informática de alguma maneira, tá? É bem simples assim. Tudo que tem com eletrônica, que é programável, é informática. Bom, o que você tem no seu dia a dia que é programável? Computador? Sim, mas isso aí já é óbvio, né? Notebook, tablet, o seu celular. Tá? O seu celular, por exemplo, se ele for Android, ele roda uma versão do Linux dentro. E o Android, na realidade, é a interface gráfica dele, né? Você tem Android 11, 10. No meu celular eu tenho 11. Eu não sei se está no 13 já. Eu acho que está no 13. Bom, mas é assim, um tipo de programação que você tem dentro. A informática nos permitiu também automatizar várias coisas, como por exemplo o seu micro-ondas em casa. Ele é programado em Pascal, tá? Agora já tem outra linguagem que programa também, mas o Pascal é o principal para esses componentes, tá? E você está diariamente mexendo com isso. Sua televisão, algum comando ela tem, que é processado hoje em dia. Que mais? Que você tem aí no dia a dia? Olha, você sai para a rua, você está permanentemente sendo monitorado por câmeras que transportam informações para dentro de computadores, onde elas são armazenadas e gravadas, tá? Então, metrô, aqueles painéis do metrô, tudo informatizado, tudo, aquilo ali o cara chega com um gravador ali na frente dele, é um programinha, né? Ele aciona por infravermelho, manda a programação lá para dentro, os avisos mudam. Então tem muita coisa assim que você vai ver, tá? Então tudo isso está relacionado à informática. Bom, o que é o computador? O computador tem como função, primeiro, o que é a função dele? Ele é um conjunto de peças juntos lá que fazem uma função. E essa função é manipular as informações. Não importa o tipo, você fotografia, você imagem, vídeo, som, tá? Texto, a fala. Hoje em dia você vai encontrar até um dispositivo que tem, eu vi faz tempo já. Antigamente era só o mouse. Agora tem um leitor neural que você coloca tipo um capacete na cabeça. Isso aqui parece mais um capacete de bicicleta, aquele cheio de furinho, né? Onde ele faz a leitura das ondas neurais dentro da sua cabeça e ele trata esses dados dentro do computador para que você fale com o computador com pensamento, tá? Então é algo que já existe, tá? E o que está sendo desenvolvido agora são sensores para pegar essas ondas neurais, porque a princípio só você tem um capacete para ficar bem perto dos pontos de leitura dentro do cérebro, tá? Onde você vai pensar algumas coisas e ele vai reproduzir lá na tela, vai digitar para você, tá? Então ele vai estar lendo isso. O que o pessoal está tentando fazer é colocar isso longe da cabeça, que é o principal, criar sensores para pegar longe. Então, no futuro aí você vai ter o monitor que você vai ver, ele vai flutuar no ar, né? Como você vê nos filmes, isso já quase está acontecendo. Aí você pega um aparelho como o celular e dentro do celular já tem o sensor de onda neural, que vai pegar a pessoa mais próxima e vai transferir essas informações para aquele monitor. Então você está digitando, não precisa digitar, você está falando com o computador, ele está entendendo, está interpretando, digitando para você ou gravando. Então é algo assim absurdo que está sendo feito, tá? Então essa máquina permite que faça os cálculos, pesquisas, trabalhos gerais, etc. E então a gente vai se manter na parte aqui no presente, tá? A gente vai trabalhar com computadores que
teoricamente são simples. Eu não sei o computador que você tem na sua residência, não sei se é um notebook, um computador, não sei se você tem uma placa de vídeo monstruosa ou se você tem um banco de dados gigante como eu. Eu sou viciado em dados, então eu tenho no meu computador agora, a placa-mãe só tem entrada para 2 HDs, né? E eu tô com uma placa para mais 4 HDs, então eu tô com 6. Mas normalmente na placa-mãe que eu tenho, que eu trabalho, que é uma que tem 6 saídas, eu fico com 10 HDs dentro da máquina. Isso é bom para mim. Por quê? Porque eu tenho várias HDs com várias coisas dentro, além de eu ter um case onde eu coloco os HDs também para utilizar. Então eu tenho muito dado, muita música, muito filme, muita imagem, muito curso, muito tudo dentro da minha máquina. Então eu gosto disso e eu tenho bastante dados assim. E esses dados que o computador trabalha, tudo é digitalizado, entra lá e ele trabalha com isso, tá? O computador trabalha com 2 partes bem distintas. Tem 3, mas são 2, tá? Porque a gente vai mexer. E você é a terceira parte, tá? Por incrível que pareça, ele vai precisar de uma pessoa na frente, porque o computador vai ficar parado para sempre, eternamente, se ninguém mexer nele, tá? Então, a terceira coisa é você, né? A primeira coisa que você vai ter num computador com ele desligado, sem nada ligado, vai ser o hardware. Hardware significa algo pesado, duro. Hard de duro, wear das peças ali da parte dele, né? Parte dele. Então, hardware, a parte rígida do computador, você vai colocar na sua cabeça, que é tudo que você consegue colocar no chão e dar um pontapé, tá? Então, se você conseguir colocar no chão e dar um pontapé, é hardware. Põe na sua cabeça isso daí. E é pura e simplesmente assim. Se alguém te perguntar, isso aqui é hardware ou é software? Você só pensa, dá para dar um pontapé? Dá, é hardware. Não dá, é software. O software é o leve, leve. O que acontece? Você vai ter dentro do computador que gravar seus dados e ler. E isso que você grava, os dados, isso é o software. São as informações. É algo impalpável. São posições lógicas, campo magnético dentro do HD, posições de memória dentro do SSD. Então, dependendo do que você tem do dispositivo, tá? Então, o que acontece? Esses dados, eles não são palpáveis. São só dados sutis. Mas é através deles que a máquina liga. Tá? Como que funciona isso? Você tem o CPU. CPU é unidade central de processamento, tá? A gente se habitua a falar CPU. A CPU do computador não é aquela caixa, tá? Isso é um vocabulário errado que o pessoal fala. E pegou e o pessoal usa errado, assim mesmo. Aquilo lá é o gabinete. Por exemplo, o CD-ROM não é CPU e está lá no gabinete. Tá? O USB não é CPU. O CPU, na realidade, é o processador do computador, tá? Nem a placa-mãe é CPU. CPU é aquele chip que vai dentro do computador, que é o processador, tá? E quando você usa ele, você vai fazer o que? Você tem, através de dispositivos de entrada, a entrada dessas informações dentro do CPU. Os dispositivos de entrada pode ser teclado, mouse, câmera, scanner, pode ser um CD-ROM, tá? Um DVD e um leitor neural, tá? Uma Power Glove, que é uma luva que você usa, é dos anos 80 isso, mais estilo isso aí. Aqueles mouse que parecem joystick, tá? O scanner eu acho que todos conhecem. Apesar do scanner estar junto com a impressora, normalmente vocês veem aquele multifuncional, scanner e impressora, eles são 2 equipamentos diferentes, distintos, separados, que foram juntos ali, através de uma programação nas plaquinhas. São 2 coisas distintas. Tanto é que quando você instala no computador, você instala um programa para impressora e você instala um programa para o scanner, tá?
Esses dispositivos provêm a CPU de dados. O que a CPU faz? Ela vai jogar na memória RAM, tá? A CPU do computador, ela tem a memória RAM e a ROM. A memória ROM é Read Only Memory, memória apenas de leitura. O que acontece? Tem uma pequena memória dentro do computador que ela é alimentada por uma pilha. Ela se chama BIOS. E ali dentro dessa ROM você tem alguns locais que você tem variáveis, quer dizer, locais onde você coloca um número, coloca uma configuração. E isso, quando você desliga e liga o computador, não pode ser apagado, porque se você apaga, toda vez você tem que configurar aquilo. Você tem que configurar que HD que você tem que configurar um monte de coisas ali dentro, tá? Como que o computador vai se comportar, se o non-lock vai ligar quando você ligar o computador, né? E assim por diante. Então isso fica na memória ROM. A memória RAM, que é Random Access Memory, é uma memória de acesso randômico, quer dizer, você pode colocar, tirar as coisas dali de dentro, então ela é entrada e saída de dados. Esses dispositivos que eu passei para você agora são teclado, mouse, scanners, câmera, isso tudo é só de entrada, só entra dados por ele. Você não tem como mostrar no teclado alguma coisa, você não tem como mostrar no mouse alguma coisa. Na câmera, na sua webcam, você não tem como mostrar nada nela, ela só recebe dados, entende? O scanner também não. Tá? Então, esses são dispositivos de entrada. Tá? Eles vão pegar, o computador vai processar, enquanto o processador está processando, ele vai jogando na ROM para analisar aqueles dados, na RAM, para analisar aqueles dados. Ele vai pegando na RAM, lendo, escrevendo e já vai escrevendo o resultado ali, tá? E aí depois ele passa isso para a saída, que é monitor, impressora, placa de som, tá? E outros. Tudo bem? O que acontece? Você tem uma resposta visual quase que instantânea no monitor, mostrando as coisas que o computador está fazendo. Por exemplo, você está editando um texto, você clicou uma tecla, entrou no dispositivo de entrada no teclado, foi para a memória, jogou para a CPU de volta e deu uma saída no monitor, dizendo que você pressionou aquela tecla, tá? Então isso tudo aí funciona assim no computador. E por último, você digitou seu texto, mexeu na sua foto, tirou a foto da câmera, mas você não vai deixar só na RAM, porque quando acontece uma queda de energia ou quando você desliga o computador, a RAM se apaga. Por isso que quando você tem o Windows, ele demora para carregar. E ele carrega de onde? Ele carrega do armazenamento, que pode ser HD, pendrive, CD, DVD, Blu-ray, tá? E outros dispositivos que existem, tá? Existiram, já saíram de, por exemplo, CD e DVD, o pessoal nem coloca mais em computador. Montou o gabinete do computador, nem tem CD e DVD. A gente usa para inicializar a máquina pendrive hoje em dia, é muito maior o tamanho e mais rápido. Por exemplo, um CD, ele tem uma quantidade de dados de 700 milhões de letras. Isso a gente vai ver já já. E o pendrive, o mínimo que ele tem é 4 bilhões de letras. Passa para 8, 16, 32, 64 e vai. Então a capacidade dele é muito grande. Ele não dá erro de leitura. Se ele queimar, queimou, mas ele não dá erro de leitura, tá? Então o que acontece? O que você sobe do teclado, mouse, câmera e outras coisas para a CPU, ela processa dentro da memória, como tem que fazer, dá uma saída no monitor na hora, e por último você pode armazenar isso jogando para o pendrive, para o HD, onde ele vai fazer a leitura escrita lá para